Olá, eu sou o Tiago Paulo, estamos neste momento em frente do Palácio Nacional de Mafra para uma entrevista a todos os candidatos ao Conselho de Mafra. O meu convidado de hoje é José Bizarro, Olá, do Tiago. PSD. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Antes de irmos às perguntas sobre os problemas que preocupam o PSD e também sobre as soluções que tem, a primeira pergunta é muito clara. Qual é a sua opinião sobre a retirada de confiança por parte do PSD ao candidato, ao atual presidente Hugo Moreira, e o porquê que retiraram então essas competências? Olá, Tiago, bom dia a todos. Agradecer ao Mafra TV pela iniciativa que teve de esclarecer e este é um aspecto fundamental nesta jornada de escolha que os cidadãos de Mafra vão fazer pela nossa terra. Diretamente à questão que colocou, na prática o que aconteceu foi o PSD foi forçado a retirar a confiança política ao atual Presidente de Câmara, Hugo Moreira Luís. E fê-lo porque o Hugo Moreira entendeu seguir um caminho à parte do PSD e esse caminho à parte naturalmente não é compaginável com o rumo que pretendemos para a nossa terra. E quando se quebra a confiança, é normal, e aliás esta decisão tomada também com o apoio na totalidade dos vereadores, de parte esmagadora maioria dos presidentes de junta, da esmagadora maioria dos membros da Assembleia Municipal, esta quebra de confiança não foi do PSD, o PSD está no sítio onde sempre esteve, e na prática o Hugo Moreira Luís entendeu seguir um caminho à parte. É normal quando se quebra a confiança, se pensarmos num casamento é igual, quando se pensa no divórcio e até o divórcio estar consumado, é preciso encontrar aqui forma das pessoas irem trabalhando. E foi isso que o PSD fez. Portanto, foi uma decisão unânime. Ao revogar, foi uma decisão unânime, ao revogar as competências que eram da Câmara e que foram, no início do mandato, passadas para o Presidente de Câmara, são competências da Câmara, mas que podem ser delegadas no Presidente, ao revogar essas competências, o que o PSD fez foi, neste enquadramento de ausência de confiança, essas decisões passarem a ser tomadas pelo órgão que tem essas competências, que é a Câmara Municipal. E foi isso que foi feito. Na prática, ao revogar essas competências passam novamente para a Câmara e, dessa forma, podem ser escrutinadas por todos e pelos vereadores do PSD em Câmara. Naturalmente, para que esta decisão não cause qualquer constrangimento na vida dos municípios, as reuniões de Câmara passaram de quinzenais para semanais e, ao longo deste período, desde que as competências foram revogadas até agora, não houve uma única proposta apresentada pelo Sr. Presidente de Câmara que tivesse sido reprovada pelos vereadores do PSD. O que acontece é, não havendo confiança em função do caminho diferente que o Hugo Moreira entendeu seguir, não havendo essa confiança, as decisões passaram a ter um escrutínio maior por parte dos vereadores do PSD. Muito obrigado por esclarecer esse ponto. Obrigado pela pergunta, é fundamental esclarecer. Vamos então continuar com esta entrevista e perguntando quais são os principais problemas que, apesar do PSD ser o partido que está neste momento na liderança da Câmara de Mafra, os continuam a preocupar. Bom, o Conselho cresceu de forma relevante nos últimos 25 anos. Passámos de 50 mil habitantes para cerca de 90 mil, talvez hoje já mais de 90 mil. Foi um grande crescimento. Foi um grande crescimento. E esse crescimento aconteceu decorrente do legado do PSD, decorrente do legado das equipas, e é sempre em equipa que se escreve, das equipas do Ministro Santos e do legado das equipas do Hélder Sousa Silva. Aconteceu porque Mafra fez as universidades do básico antes do tempo, porque Mafra teve o arrojo, o engenho e a arte de projetar a A21 enquanto via infraestruturante para o desenvolvimento do Conselho, porque Mafra teve a energia suficiente para requalificar os nossos centros urbanos, porque Mafra tratou de ter um Conselho seguro, como nós hoje temos, porque Mafra tratou, e fruto da dinâmica do real edifício de Mafra ser consagrado como Património Mundial da Unesco, a Reserva Mundial de Surf, e portanto ocorreram aqui um conjunto de fatores, por mérito e por lideranças das equipas do PSD, e sempre em equipa, na Câmara, nas juntas, na Assembleia Municipal, ocorreram aqui um conjunto de fatores que fizeram com que um conjunto de famílias de outros pontos da área metropolitana de Lisboa, essencialmente, tivessem escolhido Mafra para desenvolver os seus projetos de vida. Esse desenvolvimento dos projetos de vida dessas pessoas que se integraram nas nossas comunidades, acompanhando quem sempre cá esteve, quem sempre morou em Mafra, quem sempre viveu Mafra, essas famílias integraram-se e fazem hoje esta
comunidade de Mafra, um território que é orgulhosamente jovem. Eu digo muitas vezes, nas sessões da Assembleia Municipal, Mafra é um concelho orgulhosamente jovem. 29% da população tem menos de 24 anos. Que é positivo a longo prazo até? Que é positivo a longo prazo, tendo nós as respostas adequadas no futuro. E por isso é que eu digo muitas vezes, o concelho hoje enfrenta uma fase decisiva, esta realidade que hoje nos revemos, onde há um enorme sentido de pertença, onde temos um associativismo vibrante, onde temos uma entreajuda relevante, naturalmente com um eixo urbano muito marcado, de Ericeira, Mafra, Malveira, Venda e Póvoa da Galega, e com dois eixos rurais a sul e a norte, mas efetivamente o concelho está hoje nesta fase decisiva entre ser uma realidade que vai, por pressão demográfica e por pressão urbanística, vai perdendo rotinas e identidade, ou ser uma realidade onde nós conseguimos fixar cá os nossos jovens, o tal concelho orgulhosamente jovem, em que na prática conseguimos projetar futuro por essa via. Naturalmente, um concelho que cresce de 50 mil para 90 mil habitantes tem um desafio significativo de ajustar infraestruturas. Ajustar infraestruturas na educação, é o que estamos a fazer com o alargamento da Bento Franco na Ericeira, com o alargamento da professora Amanda Lucena na Malveira, com a nova escola da Póvoa da Galega, e é o que vamos ter que ter força junto do Governo e da Administração Central, e já falei com o Ministro da Coesão Territorial sobre esta matéria, de financiar a nova escola da Quinta da Figueira Branca, e na prática responder por essa via ao ajustamento de infraestruturas na educação. Temos que alargar o JI da Venda do Pinheiro, temos que alargar a EB1 da Carvoeira. Portanto, há um conjunto de investimentos que têm sido e que estão sistematizados na Carta Educativa, que têm sido acompanhados pelo Vice-Presidente António Felgueiras, que vai continuar e que está também na minha equipa. E isso na educação. No desporto, temos também um conjunto de ajustamentos a fazer em infraestruturas desportivas, lá está, para responder ao crescimento populacional. O desporto é fundamental para a integração de cidadãos, para a convivência de cidadãos, para os novos habitantes poderem também por essa via se integrar, quer as crianças e jovens, quer as suas famílias, e portanto o investimento no ajustamento de infraestruturas no desporto, aproveitando esses investimentos para revitalizar zonas que precisam de ser regeneradas, e temos vários pontos do concelho que precisam de ser regenerados. Investimento esse a fazer em conjunto com o associativismo é outra, se quiser, das respostas que temos de dar para esta resposta ao crescimento populacional. Portanto, a educação, o desporto, a mobilidade. E em função deste crescimento que o concelho foi tendo, naturalmente que o ajustar a resposta na mobilidade, particularmente no eixo urbano, na Malveira Venda, em Mafra, quer a entrada de Mafra na Carapinheira, quer o nó do Sobreiro, e na Ericeira, com a questão do estacionamento, é algo fundamental. Naturalmente que em qualquer um destes casos não há soluções mágicas. Temos um eixo urbano, um eixo rodoviário que atravessa todo o concelho, que é a A21. Obviamente que quero ter força política junto do Governo e da Administração Central, e já falei com o Ministro Miguel Pinto Luz sobre o desportajar, pelo menos parcialmente, de alguns troços da A21. Agora, compete-nos também a nós, município e Câmara, projetar um conjunto de pequenas soluções que todas somadas vão ajudar a melhorar a mobilidade dentro deste eixo urbano. Na Malveira Venda, com um conjunto de intervenções que vamos fazer, desde a estrada da Plaza Oeste, a ligar à rotunda da Endemol, a ligar à Venda do Pinheiro, da estrada da Afessada. Portanto, é um continuar de trabalho que já ao cemitério da Malveira. Tem sido feito pelo PSD. É projeto. Continuar o caminho. É um caminho que nós hoje, olhando para a nossa terra, temos a perfeita noção de um conjunto de projetos que temos em curso e de um conjunto de novas respostas que têm que ser dadas. Também nesta área da mobilidade, além do Malveira Venda, nós temos que resolver o problema de congestionamento que temos na entrada de Mafra pela Carapinheira, e é preciso intervir tecnicamente ali naquela rotunda por forma a melhorar a mobilidade, naturalmente nunca deixando de pugnar junto à Administração Central para concretizar de uma vez por todas a ligação entre a A21 e a A16, a Sintra, que é algo, e Ministro Santos dizia muitas vezes, primeiro a ideia, depois o projeto, depois o dinheiro. É uma via que já está projetada há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos. Há 20 anos, quando foi feita a A21, ficou ali na zona da Boa Vista um nó para ligar à A16. É algo que nós temos que ter força junto do Governo para passarmos da ideia ao projeto. E é isso que também já falei com o Ministro Miguel Pinto Luz, para, como algo fundamental, e conto também com o próximo Presidente de Câmara de Sintra para puxar por esta matéria, é algo fundamental para estes dois territórios que convivem aqui com proximidade. Mas dizia eu que a entrada de Mafra da Carapinheira tem que ser repensada para melhorar
a circulação naquela zona, bem como em Mafra, junto a toda aquela zona do parque desportivo até à rotunda dos pontos cardeais. Portanto, tentar uma maior facilidade que as pessoas entrem no concelho de Mafra e saiam também do concelho de Mafra sem constrangimento. Essencialmente que a mobilidade não seja um constrangimento, e temos a perfeita noção que em algumas horas o é, e portanto para isso é que temos soluções concretas. Falava-lhe da rotunda da proteção civil, da rotunda dos pontos cardeais, toda aquela zona do parque desportivo. Ainda por cima vamos colocar ali a escola da Quinta da Figueira Branca, investimento fundamental para a freguesia de Mafra, e naturalmente temos que ali intervir para dar conforto aos cidadãos. Bem como na rotunda do Sobreiro. A rotunda do Sobreiro hoje em dia causa ali uns constrangimentos a determinadas horas, nomeadamente mais de manhã e mais ao final do dia, e nesse aspecto é fundamental também intervirmos para melhorarmos ali a mobilidade. A Ericeira, e estávamos na dimensão de os desafios de ajustamento de infraestruturas que o Concelho tem, tínhamos falado de educação, falámos de desporto e agora estamos a falar de mobilidade. A Ericeira tem obviamente um desafio associado ao estacionamento, e para esse desafio exige respostas concretas que nós temos e que vamos implementar ao longo do mandato, que é no antigo terminal rodoviário vamos colocar uma nova placa de estacionamento em que na prática vamos ganhar 150 lugares, por cima do Parque do Rego vamos colocar mais 60 lugares, dá 210, e junto ao continente da Ericeira mais 150 lugares, e portanto por essa via conseguimos ao longo do mandato mais 360 lugares junto do casco urbano da Ericeira. Vou fazer aqui duas perguntas também para falarmos aqui de mais áreas, começando aqui pela área da saúde e também da limpeza e higiene urbana. Algumas pessoas têm queixado da limpeza e higiene urbana no concelho de Mafra, nos caixotes de lixo, por exemplo, e pergunto-lhe o que é que vai fazer o PSD para melhorar essa situação e tentar chegar a todos com qualidade. Bom, são dois temas muito diferentes. A saúde é uma competência direta da Administração Central, onde nós temos que ser muito mais exigentes, quer junto ao LS Santa Maria, quer junto da tutela política, para exigir o reforço de profissionais de saúde no concelho de Mafra. Naturalmente que, olhando para o concelho, o déficit que temos de profissionais de saúde não é igual em todo o concelho. Há zonas onde a prestação de cuidados de saúde ocorre de forma mais satisfatória, e há zonas que claramente precisam de ser reforçadas. Portanto, reforçar o projeto de Bata Branca, e a Câmara hoje já faz um esforço financeiro de cerca de 100 mil euros por ano no projeto Bata Branca, que assegura a resposta num dos centros de saúde. Temos a perfeita noção que temos de ter mais profissionais de saúde, temos de ter força junto à Administração Central. Dizer também que quer implementar, e é uma proposta que está no nosso programa eleitoral, a implementação da telemedicina. Isto não é inventar a roda, outros municípios aqui próximos de nós já têm, em parceria inclusive com a IPSS, e essa é uma resposta de cuidado de saúde que temos que dar às pessoas, mais uma alternativa, e aí sim o município avançar com essa resposta. Sobre a questão dos resíduos e da limpeza urbana, naturalmente que é preciso ver o enquadramento de Mafra. Mafra tem hoje um contrato de prestação de serviços para a recolha de resíduos e a limpeza da contentorização. A minha forma de estar pelas pessoas é ser muito mais exigente com esse contrato de prestação de serviço. Naturalmente que a nossa responsabilidade é todos os meses, em função da disponibilidade da tesouraria que existe, pagar as faturas. A responsabilidade do prestador de serviço tem que ser cumprir um contrato de prestação de serviço de recolha e de limpeza e de contentorização. E, portanto, se essa for a forma de gerir o contrato, com um nível de exigência significativo, que quando há incumprimentos contratuais existam penalidades contratuais, eu estou certo que a partir de novembro o enquadramento associado à recolha de resíduos será muito mais favorável. É tentar apelar a essa empresa que faça o melhor serviço possível. Tiago, desculpe, não é tentar apelar, é exigir à empresa que cumpra o contrato. O contrato tem métricas de performance, tem obrigações de recolha, tem obrigações de nível de serviço. E isto tem que ser cumprido, nada mais, nada menos. Falando aqui também de habitação, é um problema que preocupa, e já tocou também nesses pontos, é um problema que preocupa também os jovens, que muitas vezes têm que sair do concelho de Mafra para procurar habitação em zonas um pouco mais baratas. Qual é o compromisso do PSD? Quais são as principais propostas para tentar que mais jovens e mais pessoas, sem ser jovens, consigam ter uma habitação com um preço mais controlado?
Sim, este é um tema, esse é mais um dos temas fundamentais e relevantes. Naturalmente que o tema da habitação, e o Conselho tem crescido demograficamente de forma relevante, o tema da habitação não se resolve num estalar de dedos, resolve-se com estratégias efetivamente pensadas e ponderadas e que têm que ser implementadas a médio prazo, que exigem recursos. O que é que foi feito e bem pelo executivo do PSD, liderado por Helder, há 4 anos atrás, ou há 3 anos atrás? Foi aprovada a estratégia local de habitação, em que na prática identificou o conjunto de necessidades associadas à habitação social, de agregados em situação desfavorecida que necessitavam de ter uma resposta habitacional. E é isso que está em curso, com recurso a verbas PRR, estão neste momento cerca de 300 fogos a ser edificados e que vão responder na quase totalidade à procura que existe hoje a nível de habitação social. Naturalmente, ajustamentos terão que ser feitos no futuro em função das situações que nos forem chegando, que é fundamental é ninguém ficar para trás, seja através da habitação social, seja através do programa Arrendar, que é o apoio que é dado à renda a alguns agregados familiares. Enquadramento diferente é o que temos que ver para a frente em matéria de habitação. E para a frente em matéria de habitação, a prioridade será a habitação destinada a jovens, habitação a custos acessíveis destinada a jovens. Como é que vamos fazer isso? Vamos fazer olhando para os ativos que hoje temos, ativos não produtivos que hoje temos na posse da Câmara e colocá-los no mercado para habitação acessível a custos controlados destinada a jovens, em que na prática tem que ser processos com regras muito claras, muito rígidas e transparentes, no sentido de essas casas, quando colocadas no mercado para jovens, serem efetivamente para os jovens e não poderem ser transacionadas 1 ano ou 2 depois a valores de mercado. Isso é algo que queremos fazer por 2 vias, com base nos ativos que hoje temos, nos ativos municipais, e colocá-los no mercado por essa via, desafiando privados para de alguma forma poderem vir fazer a construção e nós podermos colocar famílias, colocar jovens, colocar casais jovens aí a morar. E, por outro lado, nós hoje temos que ter a capacidade de olhar para o território e de pensar, precisamos de aumentar a área de solo edificado. E nesse sentido temos também nós, Câmara, um conjunto de áreas que são hoje do domínio público e que de alguma forma devem ser puxadas para o domínio privado da Câmara, áreas em loteamentos com 25, com 30 anos, áreas que hoje já não fazem sentido enquanto enquadramento de espaços verdes ou enquanto enquadramento de parques infantis. Porquê? Porque o Conselho também por essa via alterou. Hoje em dia temos os parques verdes e os parques ecológicos, é aí que a comunidade se deve centrar, é aí que a comunidade deve conviver, é aí que dá-se sentido à vida e à partilha a nível comunitário e, portanto, grande parte desses espaços verdes ou parques infantis nos loteamentos antigos, quer por a reduzida dimensão que têm, quer por, convenhamos, a inexequibilidade de chegar a todo lado na manutenção dessas infraestruturas, algumas desses terrenos podem passar para o domínio privado da Câmara e a Câmara colocar esses espaços no mercado. Reforço, habitação acessível destinada a jovem é a prioridade a seguir. Naturalmente que a Câmara aqui, e isto o mercado de habitação não é, tem aqui vários efeitos que vão determinando o comportamento do mercado de habitação. Há aqui um exemplo que a Câmara tem que dar e tem que voltar a dar. A Câmara tem que ser muito mais rápida e muito mais ágil a aprovar processos de urbanismo. Quem coloca um processo à Câmara para uma obra de uma propriedade, para fazer uma casa para o filho ou para a filha, de um empresário que quer alargar as suas instalações agrícolas, de um promotor imobiliário que quer fazer um edifício multifamiliar, quem coloca um processo à Câmara é uma pessoa de bem. É alguém que está disponível para investir. Quer fazer algo legal. Alguém que está disponível para investir, quer fazer algo legal. Alguém que está disponível para correr riscos, e investimento é correr risco. E, portanto, essa pessoa tem que ser tratada com enorme respeito e com enorme dignidade. E o respeito e a dignidade do tratamento começa num ponto básico, que é a simplificação e na celeridade. É impensável alguém que coloca um processo à Câmara estar 1 ano à espera de uma resposta e 1 ano à espera de um processo. E é por essa via de aumentar a oferta, quer a oferta do mercado normal, que se aumentar a oferta, o preço baixa. É pela via de não deixar ninguém para trás e na questão da habitação social, das 300 habitações PRR que haveremos de concluir e do programa Arrendar que haveremos de estimular e da habitação acessível destinada a jovens, é por essa via que nós vamos naturalmente aumentar a oferta a nível da habitação. Há aqui um ponto fundamental para esta matéria também, naturalmente que
devemos aproveitar a oportunidade que nos foi dada pelo Governo e foi dada a todos com a questão da lei dos solos, ou seja, em solo rural que não tenha especial aptidão agrícola, próximo de agregados rurais, permitir que exista aí edificação, e é fundamental mesmo que isso aconteça, porque alguns dos nossos aglomerados rurais, se não puderem ter lá mais pessoas a morar, se não puderem lá ter casais novos a viver e a dar vida às comunidades, esses aglomerados vão se tornar envelhecidos, e portanto também essa questão da lei dos solos é fundamental. Mas o Conselho vai viver aqui um momento relevante, que é o processo de revisão do Plano Diretor Municipal, que é sempre uma oportunidade para pensar estrategicamente e a médio e longo prazo a nossa terra, e nesse processo de revisão do Plano Diretor Municipal, que é um processo, como sabe, não depende unicamente da Câmara, depende de mais de 20 entidades que se pronunciam e bem sobre o nosso território, há aqui dois aspectos fundamentais que temos que observar. Um primeiro é aumentar a área de solo urbano, particularmente nestes tais aglomerados rurais, para permitir que estes aglomerados rurais continuem a ter vida. E o segundo é aumentar a área de solo industrial. E se me permitir, passo para uma das grandes prioridades que vamos ter, já que estou a falar de solo industrial e dos dois grandes objetivos que temos no PDM, portanto, aglomerados rurais, aumentar, cozer os aglomerados rurais de outra forma para permitir que jovens casais se fixem ali, que mais gente se fixe ali, porque é ali que o Conselho tem que crescer. O Conselho tem que crescer onde estão as redes de água, as redes de saneamento, as recolha de resíduos, o transporte público, a junta de freguesia, os passeios, é ali que tem que haver vida, é ali que tem que haver espaço para crescer. E, portanto, um dos objetivos do processo de revisão do PDM é exatamente este, o aumento do solo urbano, lá está, para permitir que o mercado funcione e que também a Câmara possa ter um papel ativo na questão da habitação destinada aos jovens, mas o segundo grande objetivo no processo de revisão do Plano Diretor Municipal terá que ser aumentar a área industrial. E porquê é que temos que aumentar a área industrial? Nós hoje comparamos mal com outras realidades próximas. Dou-lhe um exemplo, 0,2% da área, 0,2% do território do Conselho é área industrial, em Mafra, 0,2%. Os nossos vizinhos ali ao lado, em Torres Vedras, que é um concelho mais ou menos da mesma dimensão territorialmente, mais ou menos da mesma população, tem 1,2%. Naturalmente que este desfazamento que nós hoje temos de 0,2% para 1,2% denota que nós temos que aumentar a área industrial. E porquê é que temos que aumentar a área industrial? Estamos a ficar sem tempo. Estamos a ficar sem tempo. Porquê é que temos que aumentar a área industrial? E esta é uma das grandes prioridades que temos, que é a atração de investimento e da empregabilidade qualificada. O tal concelho que cresceu, o tal concelho orgulhosamente jovem, o tal concelho que quer fixar cá jovens e as suas famílias, porque é aqui que os jovens são felizes. Naturalmente que alguns destes jovens vão para o mundo, vão querer ver outras realidades, mas muitos deles gostariam de realizar os seus projetos de vida aqui. Naturalmente realizá-los sendo bem pagos. Nós hoje temos um desafio, um problema, que é o nosso ganho médio mensal bruto. O ganho médio mensal bruto de Mafra em 2023 foi cerca de 1.256 euros. O ganho médio mensal bruto do país foi 1.460 euros. Este diferencial que temos, cerca de 210 euros, claramente tira competitividade a quem quer cá ficar. Muito bem, já vi que a atração de investimento é algo importante para si e para o PSD. Tiago, é algo fundamental, onde nos próximos anos temos que dar uma resposta conhecedora, de criar a agência Mafra Invest, de apoiar os empresários que cá estão hoje, mas essencialmente trazer novas empresas. Empresas de base tecnológica que respondam ao perfil qualificado dos nossos jovens, tal concelho orgulhosamente jovem, e que permita que os nossos jovens, crianças de hoje, adultos de amanhã, possam realizar os seus projetos de vida na nossa terra, possam ter emprego qualificado na nossa terra, possam contribuir para a subida do ganho médio mensal do concelho e por essa via se realizar no Concelho de Mafra. Há um aspecto que é fundamental que nós consigamos também fazer, além da empregabilidade qualificada, é preservar a identidade local. A nossa forma de ser saloia, os jagosos, a ruralidade e a urbanidade, o verde e o azul, o corredor ecológico do Lisandro, as tradições saloias, o barro, os artesãos, temos que proteger a identidade local. Se nós trabalharmos bem a empregabilidade qualificada, se ajustarmos as infraestruturas, como lhe referi há pouco, e se protegermos a identidade local, é essa a via e o ciclo de desenvolvimento da continuidade do legado do PSD a tratar da nossa terra, com muita determinação e com muito compromisso em ação pelas nossas pessoas. Muito bem, falando aqui noutro aspecto e mudando aqui um pouco de assunto, concorda com um órgão de comunicação de fora do Concelho de Mafra estar a usufruir de um espaço que é destinado à comunicação social do Concelho de Mafra e ao Concelho de Mafra? Por princípio não concordo, e concordo ainda menos quando, ao que sei,
essa cedência de um espaço municipal para um órgão de comunicação social fora do Conselho foi feito por instrução direta do atual Presidente de Câmara, sem qualquer contrapartida para a Câmara e, portanto, naturalmente que isso terminará quando eu for Presidente de Câmara, como espero, porque não consigo conceber qual o interesse e muito menos a ausência de formalidade associada a essa cedência de espaço, certamente um interesse político individual de alguém, mas que não é compaginável com a defesa do interesse público. Para si, quais são as principais medidas para apoiar a comunicação social local? A comunicação social exerce um papel fundamental, não só na nossa vida democrática, no escrutínio democrático, a comunicação social deve apoiar nesse escrutínio democrático, mas também na promoção de tudo que é feito de bom na nossa terra. Na promoção, naturalmente, e na divulgação do que a Câmara faz e das iniciativas culturais, educativas, desportivas que a Câmara tem, mas essencialmente enquanto parceiro de dinamização do nosso tecido associativo que tem uma vitalidade significativa. Portanto, relativamente à comunicação social local, a minha postura, a nossa postura enquanto Governo Municipal, enquanto Câmara Municipal, haverá de ser de profunda proximidade e, naturalmente, de compensação por todo o trabalho meritório que fizerem na divulgação e na promoção das atividades municipais e na divulgação e promoção das tradições locais associada ao associativismo, associada às festividades, associada às romarias. São nossos parceiros, naturalmente parceiros de escrutínio democrático que têm que o fazer e a comunicação social aí exerce um papel importante, mas são nossos parceiros também na promoção de tudo o que é Mafra e de tudo o que é relevante para Mafra. Portanto, a minha forma de estar e de atuar será de profunda proximidade, com respeito pelo trabalho de cada um, o trabalho e o papel do Presidente de Câmara, o trabalho e o papel da comunicação social, mas estando próximo, porque com proximidade nós temos uma capacidade enorme para projetar a nossa terra e essa é a minha e a nossa forma de estar. Muito bem, estamos mesmo a fechar, mas vou fazer a pergunta que faço a todos os candidatos no final, é se as eleições fossem hoje e se vencesse, qual era a medida que tomava já? A medida, quer dizer, há um conjunto de medidas que podemos tomar. Naturalmente que a primeira medida será reunir a minha equipa, a nossa equipa. O PST tem mais de 340 candidatos que dão a cara nas suas listas. Temos cabeças de lista às 11 juntas. Nós não olhamos para o Conselho só para o órgão A ou o órgão B, olhamos para todos, a resposta é coletiva. E, portanto, é com esse coletivo que eu faço questão, no primeiro dia de funções, com a minha equipa de vereadores do PSD, com a Presidente da Assembleia Municipal e com os 11 cabeças de lista à junta, é aí que nós vamos estar no primeiro dia a reunir e a colocar em ação o nosso compromisso com esta terra. Temos muito para fazer, temos um orgulho enorme no legado do PSD, mas estamos perfeitamente conscientes que novos desafios exigem novas respostas. O PSD é o garante e o farol de estabilidade desta terra e será certamente também, com compromisso, o garante de continuidade de desenvolvimento deste nosso e querido Conselho de Mafra. Muito bem, José Bizarro, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. E parabéns pela vossa iniciativa, fundamental para o esclarecimento. Muito obrigado. Obrigado, agradeço também a si que esteve desse lado, a ouvir aqui mais uma entrevista. Agradeço à Biancos que mais uma vez me vestiu para esta entrevista e continuo a acompanhar todas as entrevistas da Mafra TV a todos os candidatos da Câmara Municipal de Mafra. Obrigado.